Ninguém nunca escutou ela, nem quando chorou, nem quando implorou, nem quando foi deixada para trás. Naquele dia, ela caminhava sozinha pela estrada de terra, sem rumo, sem voz, sem ninguém. Maria Clara tinha 22 anos, cabelos escuros levemente bagunçados, pele morena clara queimada pelo sol do sertão maranhense e roupas tão gastas que os retalhos quase não se seguravam uns aos outros. Mas o que definia realmente Maria Clara não era nada disso. Era aquilo que não saía de sua boca. Desde o nascimento, ela nunca havia feito um som. Não um grito de bebê quando chegou ao mundo. Não um balbucio quando tinha alguns meses. Não um mamã ou papá quando as outras crianças ao seu redor começavam a explodir em palavras como fogos de artifício. Apenas silêncio. Absoluto, completo, irrevogável silêncio. Os médicos da pequena cidade vizinha fizeram exames. Disseram que era uma anomalia do coração, que algo na forma como seu corpo funcionava impedia as cordas vocais de vibrarem, que era uma malformação, uma infelicidade do destino, uma palavra tão bonita para descrever uma maldição. Sua mãe, Rosinha, havia culpado Deus durante anos por isso. Nos primeiros anos tentou de verdade. Levava Maria Clara de médico em médico, viajando quilômetros sob o sol escaldante, esperando que alguém pudesse consertar aquela menina quebrada. De benzedeira em benzedeira, rezando em capelas pequenas, oferecendo velas e promessas a santos que talvez nem existissem. Nada funcionava. A boca de Maria Clara permanecia fechada como um cofre sem chave. As cordas vocais não vibravam. O silêncio permanecia como uma sombra que não conseguia ser apagada. Com o tempo, a esperança morreu. Não dramaticamente, como morte deveria ser, mas lentamente, como uma vela que esvazia seu combustível até não haver mais nada além de cera derretida e mecha queimada. Sua mãe começou a olhar para ela de forma diferente. Não com ódio exatamente, mas com aquela coisa que era quase pior, indiferença. Como se Maria Clara fosse um espelho que refletisse todos os seus fracassos como mulher, como mãe, como ser humano. Os olhos azuis que antes procuravam esperança nos rostos dos médicos, agora apenas procuravam lugares para não ter que olhar para sua filha. Seu pai, Joaquim, um homem de mãos grandes e calejadas do trabalho no campo, que um dia havia beijado a mãe de Maria Clara com paixão antes que tudo mudasse, simplesmente aprendeu a ignorá-la completamente. Não era crueldade ativa. Era pior que isso. Era indiferença pura e simples. Ele passava por ela como se ela fosse um móvel na casa, um objeto fixo. Quando precisava falar algo que a envolvia, dizia para sua mãe, nunca para ela, nunca a olhava nos olhos. Quando chegava em casa depois de um dia trabalhando na lavoura, sujo de terra vermelha, suas primeiras palavras eram para a mãe, depois para os irmãos e a irmã que conseguiam falar. Para Maria Clara, nem um aceno de cabeça. Ela aprendeu cedo a se fazer invisível porque ser visível doía demais. Aos 5 anos, Maria Clara aprendeu a ler lábios. Não porque alguém a ensinasse, mas porque precisava. Era sua única forma de tentar acompanhar as conversas que sistematicamente a ignoravam. Ficava nos cantos da casa, embaixo da mesa durante as refeições, sentada na porta da cozinha enquanto sua mãe preparava comida. Deitada na cama, fingindo dormir, enquanto seus pais conversavam no quarto ao lado, e observava. Observava cada movimento da boca, cada movimento dos lábios, a sequência dos sons que ela nunca conseguiria fazer sair de sua própria garganta. Com o tempo, tornou-se quase uma ciência. Podia reconhecer uma palavra apenas vendo o primeiro movimento dos lábios. Conseguia prever o que alguém ia dizer antes que terminasse de falar. Mas mesmo assim, era como assistir a um filme em uma língua completamente estrangeira com legendas. Ela entendia as palavras, mas não conseguia participar.
Não conseguia responder. Não conseguia defender-se quando as palavras que lia eram sobre ela. Ela é um peso, ouviu seu pai dizer um dia quando ela tinha 10 anos. Seus lábios formaram cada letra com uma clareza tão perfeita que era como se ele quisesse que ela entendesse cada palavra com precisão de cirurgia. Um peso que carregamos todos os dias nessa casa, impedindo-nos de viver nossas vidas plenamente. Aquela palavra, peso, entrou em seu peito como uma pedra jogada em um poço. Desde aquele dia, ela carregou aquela palavra como se fosse a verdade mais absoluta do universo, como se fosse o seu nome verdadeiro. Não Maria Clara, não filha, não pessoa, apenas peso, uma carga, uma cruz que sua família tinha que carregar. Aos 8 anos, ela já cozinhava. Seus pequenos dedos, ainda em desenvolvimento, mexiam em panelas que queimavam sua pele delicada, criando bolhas que arrebentavam e deixavam marcas. Sua mãe a guiava com gestos e, ocasionalmente, com pancadas nas costas. Não eram pancadas de ódio, mas pancadas práticas. Assim se aprende, elas pareciam comunicar, sem palavras, sem explicações, sem paciência. Apenas pancadas e aprendizado através do erro, através da dor, através do medo. Aos 10 anos, ela lavava toda a roupa da família. Seus joelhos ficaram permanentemente calejados de tanto ajoelhar-se na bacia de água fria no quintal, mesmo quando o clima estava gelado demais, mesmo quando sua pequena corpo dizia que estava doente. Suas mãos se ressecaram e racharam pelo sabão caseiro que queimava a pele como ácido, deixando feridas pequenas que nunca cicatrizavam completamente. Mas ela fazia, silenciosamente, sem reclamar. Como poderia reclamar sem voz? Ela apenas fazia, porque esse era seu papel. Esse era seu valor, era o único jeito que sabia para tentar ser útil, para tentar justificar sua existência naquele mundo que a rejeitava. Aos 14 anos, quando a menstruação chegou inesperadamente, sua mãe sequer se importou em explicar o que estava acontecendo. Apenas jogou alguns panos velhos na frente dela, literalmente jogou, como se fossem algo asqueroso, e apontou para o banheiro externo, separado da casa, distante, úmido e escuro. Maria Clara descobriu sozinha o que significava, sangrando em silêncio, apavorada, confusa, porque ninguém havia se importado em sentar-se ao seu lado para explicar que tudo aquilo era normal, que era parte de ser mulher, que tudo ficaria bem. Passava horas naquele banheiro pequeno, úmido, cheio de teias de aranha, compreendendo sozinha que seu corpo havia mudado de formas que ela não havia pedido, que agora era uma mulher, mas ainda era invisível, ainda era um peso, ainda era alguém cujo silêncio a condenava. Aos 17 anos, era praticamente uma empregada em sua própria casa, trabalhando de graça, recebendo apenas comida insuficiente e um lugar para dormir. Acordava antes do amanhecer, quando o céu ainda era aquele azul profundo que precede o raiar do sol, quando tudo estava calmo e a terra ainda dormia. Enquanto seus pais ainda descansavam, seu pai ao lado de sua mãe, em um colchão que rangia com seu peso, ela já acendia o fogão a lenha, alimentando o fogo com galhos que havia recolhido no dia anterior. Já estava preparando o café em uma panela de metal enferrujada. Já havia varrido toda a casa com uma vassoura de capim que ela mesma fazia quando as anteriores se desgastavam completamente. Quando seu pai acordava, e ela sabia exatamente quando, porque conseguia ouvir através do silêncio, conseguia sentir as vibrações do colchão rangendo, conseguia perceber as mudanças na respiração, ele não a olhava, nunca a olhava. Apenas esperava que tudo estivesse pronto. Se estivesse, ele prosseguia seu dia, ia para o trabalho, voltava ao anoitecer cansado demais para reparar em alguém. Se não estivesse, sua mãe a punia de formas consistentes e criativas.
A punição nunca era severamente violenta. Ninguém a batia até deixar marcas roxas que fossem visíveis, mas era consistente e cortante. Uma refeição recusada. Noites dormindo no quintal, mesmo quando fazia frio demais. A perda de qualquer pequeno privilégio que talvez tivesse. O pior, o silêncio aumentado, multiplicado, sua mãe se recusando a olhar para ela por dias seguidos, como se ela deixasse de existir completamente. Para alguém que já vivia em um silêncio constante e inescapável, aquele silêncio de rejeição deliberada era o mais doloroso de todos. Era intenção, era escolha, era uma forma de comunicar sem palavras. Você não importa. A casa em que Maria Clara cresceu era feita de adobe vermelho e tinha um telhado de palha que a chuva penetrava a cada estação de chuvas. Ficava a uns 20 quilômetros da vila mais próxima, no interior profundo de Maranhão, onde a terra é vermelha demais, como se estivesse sempre sangrando, e o calor é tão denso que parece que você está respirando fogo. Sua vida era um padrão sem variação. Acordar, trabalhar, dormir, esperar que alguém a visse, esperar que alguém acreditasse que havia algo dentro dela que merecia ser amado. E então, no dia em que completou 21 anos, um aniversário que ninguém mencionou, que ninguém celebrou, que passou como qualquer outro dia, seu mundo desabou completamente. Sua família havia planejado se mudar para a cidade há meses. Seu pai conseguiu um trabalho em uma fábrica de processamento de soja fora da região, em uma capital próxima, onde havia mais oportunidades, mais dinheiro, mais vida. Uma oportunidade, disseram com entusiasmo, uma chance de melhorar de vida, de começar do zero, de deixar para trás o passado de pobreza rural e entrar em um novo mundo onde havia modernidade, oportunidade, possibilidade. Sua mãe empacotava as coisas com um sorriso que Maria Clara não havia visto em anos. Um sorriso genuíno, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Seus irmãos conversavam animadamente sobre a escola nova, sobre os amigos que fariam, sobre como seria a vida na cidade grande, onde havia eletricidade em todos os lugares e água corrente vindo das paredes. Maria Clara ajudava, embalava coisas cuidadosamente, carregava malas que pesavam mais do que seu próprio corpo. Não perguntava nada. Como poderia perguntar? Mas seu coração acelerava, com uma esperança que ela não deveria ter permitido a si mesma. Talvez em um lugar novo, em uma cidade maior, com mais pessoas, com mais possibilidades, ela pudesse encontrar um jeito de ser ouvida. Talvez ali, longe daquela casa que a sufocava com seu silêncio, ela pudesse respirar. Talvez na capital houvesse médicos melhores. Talvez sua voz pudesse voltar. Talvez ela pudesse ser diferente. Esperança é uma coisa perigosa para alguém que foi abandonado tantas vezes. No dia da partida, sua mãe acordou cedo. Na verdade, ela já estava acordada, porque não havia dormido a noite toda, porque sabia em seus ossos que algo importante estava acontecendo naquele dia. Sua mãe a chamou, não por nome, mas com um gesto. E ela correu, seu coração acelerado de antecipação. Encontrou toda a família reunida na sala principal da casa. As malas já estavam organizadas perto da porta. O carro que seu pai havia alugado para carregar as coisas principais já estava carregado lá fora, visível através da janela. Sua mãe olhou para ela. Pela primeira vez em anos, realmente olhou. E Maria Clara viu algo nos olhos dela que nunca havia visto antes. Não era ódio. Ódio teria sido mais fácil de lidar. Não era amor. Era uma decisão. Era uma certeza absoluta. Era alguém que havia chegado a um acordo consigo mesma e não tinha plano de mudar. Você não vem, disse sua mãe. Seus lábios formaram cada palavra com uma clareza absoluta, como se quisesse garantir que Maria Clara entendesse cada sílaba perfeitamente. Você fica aqui. O mundo congelou. Maria Clara piscou,
confusa. Seus olhos devem ter piscado, porque o rosto de sua mãe se virou para o lado, como se não conseguisse mais olhar para ela. Como se seu olhar pudesse contaminar algo dentro dela. Mas, tentou sua mãe dizer, como se estivesse argumentando com uma voz invisível, justificando uma decisão que já estava tomada. Mas ela é um peso que não podemos carregar para a cidade. Aqui ela consegue trabalhar na fazenda de alguém. Aqui ela pode se virar. Aqui não vai nos impedir de recomeçar nossas vidas. Aqui não vai ser um lembrete constante do nosso fracasso. Seu pai apenas olhou para a janela. Seus ombros encolheram como se um peso específico tivesse sido retirado deles. Seus irmãos olharam para o chão, incapazes de encontrar os olhos dela. Ninguém discordou, ninguém disse que era errado, ninguém lutou por ela. Maria Clara tentou falar. Abriu a boca completamente, como se desta vez definitivamente, conseguisse fazer um som sair. Contraiu seu abdômen, pressionou seus pulmões, deu tudo o que tinha, mas nenhum som saiu. Apenas ar, apenas aquele silêncio maldito que a perseguia desde sempre, que a condenava a este isolamento perpétuo. Tentou agarrar a mão de sua mãe, tentou fisicamente a impedir de partir. Sua mãe se afastou como se tivesse tocado em algo quente demais para segurar, como se Maria Clara fosse contagiosa, como se seu silêncio pudesse infectar e destruir qualquer coisa que tocasse. "Arruma uma mala com algumas roupas", disse seu pai finalmente, olhando para ela, mas através dela, como se olhasse para uma coisa transparente. "O resto fica aqui, a casa fica aqui, você fica aqui." E então se viraram. Todos eles se viraram e saíram. Seu pai primeiro, depois sua mãe, depois seus irmãos e sua única irmã. Um atrás do outro, como se ela não existisse, como se já estivesse morta. Maria Clara os seguiu até a porta. Viu a carreta se afastar, levantando uma nuvem de poeira vermelha que cobriu tudo, que entrou em seus olhos, que a cegou. Quando a poeira se assentou, eles se iam. A casa ficou silenciosa, de uma forma que o silêncio nunca havia sido antes. Ela se sentou na porta. Passou horas ali, esperando que voltassem, esperando que alguém saísse da carreta e gritasse: "Voltamos para você!" Esperando que dissessem que era uma brincadeira cruel, um teste de lealdade, uma forma de ensinar algo, mas sabendo, com uma certeza que vivia em seu estômago como uma pedra de chumbo, que ninguém voltaria. Naquele dia, Maria Clara verdadeiramente desapareceu. Não fisicamente. Seu corpo ainda estava ali. Respirava, movia-se, fazia coisas. Mas sua alma, aquela parte dela que ainda esperava ser vista, ser ouvida, ser amada, simplesmente evaporou, como a poeira que a carreta havia levantado, desaparecendo no horizonte infinito. Ficou sozinha em uma casa vazia, sem comida suficiente, sem dinheiro, sem ninguém que soubesse que ela ainda existia, sem ninguém para chamar, sem ninguém para ouvir seu silêncio, porque agora seu silêncio era literalmente o único som que havia. Apenas silêncio, infinito, absoluto, irrevogável. E foi naquela noite que Maria Clara compreendeu completamente, com uma clareza que queimava como fogo, que ela realmente era um peso, que realmente era melhor que desaparecesse, que talvez a coisa mais correta a fazer era simplesmente se deitar e deixar a vida escorrer para fora dela como água. Mas mesmo assim, ela se levantou de manhã, comeu o que havia na cozinha, respirou, existiu, porque não sabia como fazer outra coisa senão continuar respirando. Os primeiros dias após o abandono foram os mais negros da vida de Maria Clara. Acordava esperando que fosse um sonho. Acordava com o coração acelerado, com uma esperança frágil ainda residual nos olhos, esperando ouvir a voz de sua mãe chamando-a para fazer o café, esperando ouvir o som dos passos de seu pai descendo para o trabalho, esperando ouvir o barulho familiar de sua família acordando, movendo-se, vivendo.
Mas a casa permanecia silenciosa como um túmulo. Não havia vozes. Não havia movimento. Não havia presença humana além da sua. A casa, que havia sido seu inferno, agora era seu isolamento absoluto. Havia uma pequena quantidade de comida que seus pais haviam deixado. Um pote com feijão, outro com arroz cru, alguns vegetais secos. Ela comeu com uma moderação feroz, tentando racionalmente calcular quanto tempo duraria, dividindo mentalmente cada grão, cada colher, sabendo que teria que durar indefinidamente porque não havia mais ninguém para trazer comida. Mas seus cálculos estavam errados. Ou talvez ela tivesse comido mais do que deveria nos primeiros dias, consumida por uma tristeza que se transformava em fome de um jeito que ela não conseguia controlar. Seu corpo pedia comida, sua mente pedia morte. O conflito se manifestava através de comer descontroladamente e depois passar dias com quase nada. No quinto dia, quando abriu o último pote vazio, percebeu que havia terminado. Havia comido tudo. Não havia mais nada. Maria Clara simplesmente olhou para o pote vazio. Virou-o de cabeça para baixo, como se uma pitada mágica de comida pudesse cair. Nada caiu. Apenas o som seco do pote batendo contra a mesa de madeira com um som que ecoou em toda a casa silenciosa. Naquela noite, ela saiu de casa. Não com um plano, não com coragem, não com esperança de que as coisas melhorassem. Apenas porque ficar naquele vazio, naquela casa que respirava com sua presença fantasmagórica, era um tipo de morte que doía demais. Pelo menos se estivesse andando, pelo menos se estivesse procurando, podia fingir que tinha um propósito. Podia fingir que tinha um destino, podia fingir que estava vivendo, em vez de apenas existindo em uma jaula silenciosa. A estrada de terra que saía de sua casa ia em várias direções. Ela escolheu uma aleatoriamente. Simplesmente começou a caminhar descalça. Seus sapatos haviam sido deixados para trás como se não fossem seus, como se ela não merecesse nem aquilo, sob o sol que queimava de cima com uma intensidade pessoal. O calor era implacável. Maranhão em julho não era piedade, era castigo puro. O sol parecia estar pessoalmente ofendido com sua existência, como se tivesse sido enviado especialmente para queimar sua pele já morena, para drenar cada gota de água de seu corpo, para lembrar-lhe a cada passo que ela não era bem-vinda neste mundo. A poeira da estrada se pegava ao suor que escorria pelo seu corpo, criando uma camada de lama vermelha que pesava cada vez mais a cada passo. Seus pés descalços se machucavam. Primeiro bolhas, depois feridas abertas que se infectavam lentamente, depois apenas dor constante que ela havia aprendido a ignorar. Ela caminhou por horas. Não porque soubesse para onde ia, não porque tivesse um destino específico, não porque tivesse esperança de encontrar algo bom, apenas porque tinha que caminhar, porque parar significava aceitar que havia sido deixada para morrer, que havia sido escolhida para ser deixada para trás, que havia sido considerada descartável. Quando o sol começou a descer e aquele ouro molhado começou a pintar o céu de vermelho e laranja e tons que ela havia deixado de apreciar como bonitos, ela chegou em um vilarejo que não conhecia. Era pequeno. 3 ou 4 casas espalhadas sem sistema aparente, um comércio que parecia estar fechado, um poço no centro que indicava que havia água. Ela foi até o poço, olhou para a água e viu uma menina desconhecida refletida, magra demais, pele queimada demais, olhos que continham uma dor antiga demais para seus 21 anos. Ela tocou o rosto daquela menina no reflexo e a menina tocou sua mão de volta. E por um momento muito breve se sentiu menos sozinha. Tirou água com as mãos em concha e bebeu. A água era fria e tinha um gosto de terra e oxigênio e minerais. A melhor coisa que havia provado em dias.
Uma voz chamou de longe. Um homem apontando para ela, gritando coisas que ela não conseguia ouvir, mas cujo significado era cristalino. Sai daí, sai de perto daquele poço. Esse não é seu lugar. Ela saiu correndo. Correu sem saber aonde ia. Seus pés nus pisavam em pedras que a cortavam, em galhos que a arranhavam, em coisas que feriam seu corpo de formas que ela sequer conseguia registrar através da adrenalina do medo. Mas ela corria, porque havia aprendido muito bem, que não ter permissão para estar em um lugar significava que tinha que sair dele imediatamente, que sua presença era intrusão, que seu corpo ocupava espaço que não lhe pertencia. Correu até seus pulmões queimarem, até seu corpo finalmente desistir completamente, até a gravidade finalmente vencer sua vontade de escapar. Caiu embaixo de uma árvore. Uma árvore grande e retorcida, com raízes que saíam do chão como os dedos de uma mão velha, deformada por anos. A sombra era escura, era refúgio, era o fim. Ela desmaiou ali. Não tinha certeza como ou quando. Apenas que estava consciente vendo o céu mudar de cor através das folhas. Cor-de-rosa claro, depois laranja, depois vermelho profundo. E depois não estava. E quando acordou, era noite. Uma noite tão completa que ela não conseguia ver sua própria mão na frente de seu rosto. Uma noite que a isolava ainda mais do resto do mundo, que a tornava menos visível, menos importante, menos real. Chorou ali embaixo da árvore. Chorou de uma forma que nunca tinha chorado antes. Seu corpo inteiro tremeu com soluços silenciosos, porque mesmo seu choro era silencioso, porque nem quando se despedaçava por dentro ela conseguia fazer barulho que o mundo ouvisse. As lágrimas queimavam o rosto já queimado de sol. Seu corpo todo doía. Seus pés estavam feridos. Sua barriga gritava de fome de uma forma que era quase insuportável, e não havia ninguém ali para ouvi-la. Não havia ninguém ali para segurá-la. Não havia ninguém ali para dizer que tudo ficaria bem. Havia apenas a noite, e o silêncio, e ela. Os dias seguintes, uma semana, 2, ela perderá a conta. Passaram em um borrão de sobrevivência pura. Aprendeu a dormir embaixo de árvores diferentes cada noite, mudando de lugar para não ficar em um mesmo spot por muito tempo. Aprendeu que havia frutas selvagens em certos arbustos, algumas venenosas, outras não. E aprendia através do erro, através da dor, através de uma sorte que a mantinha viva apenas o suficiente para morrer mais lentamente. Aprendeu a beber água de igarapés, mesmo que a água fosse turva e tivesse gosto de coisas mortas. Aprendeu a correr quando alguém gritava. Aprendeu a se esconder. Aprendeu que seu silêncio, aquela maldição que havia definido sua vida inteira, agora era também uma vantagem. Ninguém conseguia rastreá-la pelo som. Ela podia desaparecer completamente. Seu corpo se acostumou com a fome de um jeito que sua mente não conseguia explicar ou compreender. Havia fases. No começo a dor era intensa, consumidora, tudo abarcante. Depois virava um formigamento desconfortável. Depois disso, virava apenas uma ausência, uma paralisia emocional. Um cansaço que ia além do físico e penetrava em algum lugar profundo de sua alma. Seus pés descalços desenvolveram uma pele grossa e áspera. Suas unhas ficaram escuras e quebradiças. Seu cabelo virou uma massa completamente emaranhada, que ela às vezes tentava pentear com os dedos, um ato futuro de cuidado pessoal em um corpo que estava se transformando em fantasma. Um dia, não saberia dizer qual dia, porque todos eram iguais, ela chegou em um vilarejo diferente, maior que o anterior. Com mais casas, uma pequena venda que estava aberta, uma igreja pequena de madeira branca, descascando nos cantos. Parecia estar sendo ligeiramente mais generoso que os outros vilarejos. Havia pessoas saindo de um comércio com pacotes. Havia uma mulher pendurada roupa em uma corda para secar sob o sol.
Maria Clara se aproximou devagar, sempre devagar, como um animal que não quer assustar sua presa ou ser assustado por ela. Havia uma criança pequena brincando na frente de uma casa. Uma menina que não deveria ter mais de 5 ou 6 anos. Tinha um lindo vestido rosa, tinha brinquedos, uma boneca de pano, um carrinho de madeira. Tinha tudo o que Maria Clara nunca havia tido. Maria Clara parou a observá-la. A criança notou. Seus olhos, grandes e azuis e inocentes de qualquer forma perversa do mundo, encontraram os olhos de Maria Clara. Ela não teve medo. Apenas ficou observando, curioso, como crianças fazem quando veem algo que não entendem. A mãe da menina saiu da casa. Uma mulher gorda, com braços grandes, com um rosto que não tinha crueldade exatamente, mas tinha aquela indiferença profunda que Maria Clara conhecia tão bem. Aquela indiferença que dizia: você não importa, sua presença não importa, seu sofrimento não importa. Sai daqui, disse a mulher, não gritando, apenas dizendo, como se estivesse pedindo para uma rã sair de seu caminho. Não queremos problemas aqui. Maria Clara virou-se e saiu. Caminhou de volta para a estrada. Caminhou sem rumo, como havia feito tantas outras vezes. E algo em seu peito, aquela coisa que ainda respirava, ainda esperava, ainda acreditava que talvez pudesse ser amada, finalmente, completamente, morreu. Aceitou naquele momento que era verdade, que realmente era um peso, que realmente era melhor que desaparecesse. Que talvez a coisa mais honesta, a coisa mais correta a fazer era simplesmente se deitar embaixo de uma árvore e esperar que o corpo finalmente cedesse, que a vida finalmente escorresse para fora dela como água pela terra. Estava pronta para morrer. Havia aceitado a morte, havia feito paz com o fato de que sua existência era um erro que o universo estava apenas esperando a chance certa para corrigir. Então, naquele crepúsculo, quando o céu estava pintado de cores que ela havia visto tantas vezes, que já nem as enxergava como bonitas, apenas como sinais de que mais um dia horrível havia passado, foi quando ouviu um som de patas, de respiração, de um ser vivo que não era humano. Ela se virou, esperando ver um predador, esperando que um animal selvagem finalmente fizesse o universo um favor e terminasse o trabalho que havia começado. E ali, saindo dos arbustos ao lado da estrada, havia um cachorro. O cachorro era magro demais, tão magro que seus ossos saltavam sob a pele como montanhas em um mapa topográfico. Uma pelagem que talvez um dia tinha sido branca, ou talvez cinza. Era impossível dizer agora, mas que agora era uma cor indefinível de sujeira e desespero e anos de abandono. Um olho estava parcialmente fechado, como se houvesse uma inflamação ali, uma ferida que nunca cicatrizou completamente, que apenas piorava com o tempo. Mas eram seus olhos que chamavam a atenção. Aquele olho que conseguia se abrir completamente olhava para Maria Clara com uma intensidade que ela não havia visto em nenhum outro ser vivo. E ela havia visto muita coisa. Havia visto ódio, havia visto pena, havia visto indiferença. Mas nunca havia visto isto. Era reconhecimento. Era como se o cachorro olhasse para ela e visse exatamente o que ela era. Não uma menina quebrada, não um peso, não uma invisibilidade carregando um corpo. Apenas alguém que entendia solidão, alguém que conhecia abandono, alguém que havia sido deixado para morrer também. O cachorro não se aproximou, apenas parou ali, a alguns metros de distância, observando-a com aquela intensidade que era quase palpável. Sua respiração era pesada, como se cada inalação fosse um esforço consciente. Seu corpo todo tremia, não pelo frio, porque o calor ainda era intenso mesmo com o anoitecer aproximando-se, mas por algo interno. Medo, fome, o trauma de ter sido tão abandonado quanto ela. Maria Clara não se moveu.
Ela havia aprendido naquelas semanas sozinha na estrada que movimentos rápidos assustavam, que a aproximação era ameaçadora, que a melhor coisa a fazer era ficar absolutamente imóvel e deixar que o mundo decidisse se ela merecia continuar existindo ou não. Os dois ficaram ali, observando um ao outro. O cachorro abaixou a cabeça levemente, não em submissão exatamente, mas em uma trégua, uma admissão, um reconhecimento de que ambos estavam no mesmo barco afundando, ambos estavam nadando em águas que os consumiam, ambos eram sobreviventes de um mundo que não os queria. Depois, o cachorro virou-se e começou a caminhar de volta para os arbustos, mas parou, olhou para trás, diretamente para os olhos de Maria Clara, e esperou. Seu corpo inteiro comunicava algo que ela havia aprendido a reconhecer ao longo de suas semanas sozinha. Você pode vir, ou pode ficar, mas eu estou aqui, e você não está sozinha. Não completamente. Não enquanto eu estiver vivo. Maria Clara caminhou devagar. Conforme se aproximava, conseguia ver mais claramente o cachorro. Conseguia ver cada costela saltando. Conseguia ver as feridas em sua pelagem. Conseguia ver o sofrimento refletido em cada movimento. Mas também conseguia ver escolha. O cachorro tinha escolhido ficar com ela, ao invés de desaparecer na floresta sozinho. Não porque fosse obrigado, mas porque havia compreendido, no silêncio que dividiam, que dois era melhor que um. O cachorro a levou para um lugar escondido entre as árvores. Havia uma pequena depressão no chão, talvez uma toca que havia sido cavada por algum animal anos antes. Talvez um lugar que o cachorro havia encontrado durante seus próprios dias de abandono. E o cachorro havia feito ali um tipo de ninho. Havia folhas secas cuidadosamente arranjadas. Havia alguns galhos posicionados de um jeito que quase parecia confortável. E havia o cheiro do cachorro, um cheiro animal, quente, que paradoxalmente era reconfortante de um jeito que nada havia sido desde que sua mãe a deixou para trás. O cachorro entrou no ninho e se enroscou, seu corpo se acomodando no espaço como se houvesse feito isto muitas vezes antes. Seus olhos permaneceram abertos, observando Maria Clara com aquela mesma intensidade. Ela se sentou na entrada da pequena toca. Não entrou completamente. Isso teria significado demasiada intimidade, demasiada confiança em alguém que havia conhecido há minutos. Mas ficou ali, no limiar, seu corpo em contato com o calor que emanava do corpo do cachorro. E pela primeira vez em semanas, ela sentiu o calor de outro ser vivo. Aquela noite foi a primeira noite em muitas semanas que ela não chorou. Não porque tudo tivesse ficado bem, não porque o abandono tivesse sido esquecido ou perdoado, não porque o futuro fosse agora brilhante e cheio de promessas, mas porque havia alguém, algo, que estava ali voluntariamente, que não havia sido forçado a estar ali através de obrigação, que tinha escolhido estar ali. E mesmo que fosse apenas um cachorro magro e ferido e abandonado também, era mais do que qualquer pessoa viva havia feito por ela. Era presença, era escolha, era amor de uma forma que transcendia a linguagem. Nos dias seguintes àquele primeiro encontro, uma rotina estranha e maravilhosa começou a se formar entre Maria Clara e o cachorro. Não era uma rotina planejada, não havia horários ou estrutura deliberada, mas havia um padrão que emergiu naturalmente, como se ambos tivessem entendido instintivamente o que o outro precisava. Maria Clara descobriu que havia um riacho próximo, água fresca e clara que corria entre as pedras, água que não cheirava à morte como os igarapés turbulentos que havia bebido antes. Havia peixes pequenos nadando em águas rasas, peixes que ela conseguia pegar com as mãos nuas se fosse rápida o suficiente, se tivesse paciência o suficiente, se conseguisse ficar imóvel por tempo o suficiente. Ela começou a trazer água para o cachorro em suas mãos em concha.
Seu corpo inteiro permanecia curvado, seus dedos formando um recipiente frágil, enquanto caminhava cuidadosamente de volta para a pequena toca. Frequentemente, a água escapava entre seus dedos. Frequentemente, chegava ao cachorro com apenas algumas gotas restantes, mas o cachorro bebia cada gota como se fosse ouro líquido, como se aquele gesto simples de cuidado fosse a coisa mais preciosa que havia recebido em toda a sua vida. Ela encontrou frutas selvagens, frutas vermelhas que cresciam em arbustos espinhosos, frutas que ela testava primeiro em pequenas porções, esperando alguns minutos para ver se seu corpo rejeitava a toxina antes de comer mais. Era um sistema impreciso que havia desenvolvido através de tentativa e erro, através da dor e ocasionalmente através do envenenamento leve que a deixava doente por horas. Mas funcionava o suficiente. Ela começou a trazer estas frutas para o cachorro também. Colocava-as cuidadosamente em uma pequena folha que havia encontrado, criando algo que quase podia ser descrito como um prato primitivo. O cachorro comia com uma urgência que sugeria que havia passado muitos dias com sede e fome simultaneamente, que seu corpo havia aprendido que comida poderia desaparecer a qualquer momento. Folhas, raízes comestíveis. Um ninho de ovos de uma ave qualquer que ela encontrou, roubou-os com uma culpa quase paralisante, percebendo que estava destruindo uma família, mesmo que fosse uma família de pássaros, mesmo que estes ovos nunca se transformassem em filhotes. Mas a fome e a necessidade venciam a moralidade. Ela dividiu tudo com o cachorro. Sempre primeiro o alimentava, garantindo que comesse o suficiente. Sempre deixava o melhor para ele. Depois comia o que sobrava, frequentemente nada além de cascas e sementes e partes que a maioria consideraria incomestível. Mas seu corpo começou a mudar, não dramaticamente, não de uma forma que pudesse ser descrita como transformação milagrosa. Mas havia uma diferença que era perceptível se você olhasse atentamente. A tremenda fome que a havia consumido completamente, que havia transformado cada pensamento em obsessão por comida, começou gradualmente a se transformar em algo mais próximo à necessidade. Havia uma rotina agora. Havia um propósito. Havia alguém que dependia dela. E quando você é necessário para alguém, quando alguém depende de você para sobreviver, você encontra força que não sabia que possuía. O cachorro, por sua vez, começou a mudar também. Não dramaticamente, mas há uma diferença que era perceptível a cada dia que passava. Seu olho inflamado começou a melhorar. A inflamação diminuiu gradualmente. A febre que parecia estar ali permanentemente começou a desaparecer. Sua pelagem, ainda suja e emaranhada, começou a desenvolver um brilho tênue, como se uma centelha de vida estivesse retornando. Ele ganhava peso, lentamente, mas ganhava. Seus movimentos se tornavam menos doloridos. Seu comportamento se tornou menos assustado e mais afetivo, como se compreendesse finalmente que havia encontrado alguém que não o machucaria. Uma semana depois de que se encontraram naquela estrada, o cachorro começou a se aproximar dela enquanto dormiam. Ao invés de ficar no ninho sozinho, a alguns metros de distância, começou gradualmente a se mover mais perto. Começou a enroscar seu corpo contra o dela. Sua cabeça pousada no peito dela, seu corpo morno e real e vivo contra a fome e a tristeza dela. Maria Clara colocava seus dedos na pelagem dele, sentia o calor através da pele dele. Sentia o coração dele batendo contra suas costelas, um coração que estava começando a bater com mais força, com mais esperança, com mais vida. E pela primeira vez em sua vida, realmente, verdadeiramente pela primeira vez, ela sentiu que algo pequeno e frágil dependia dela para sobreviver, que sua existência tinha valor, pelo menos para este ser vivo que não podia falar, que não podia julgar, que apenas sabia ser grato pelo fato de ela estar ali.
Ela começou a conversa com ele, não através de palavras, porque palavras sempre a traíram, porque sua ausência de palavras era exatamente porque havia sido abandonada. Mas através de gestos, através de toques, através de pequenos sons que saíam de sua boca, suspiros que expressavam contentamento, gargalhadas silenciosas quando o cachorro fazia algo bobo, sons que não eram linguagem linguística, mas eram comunicação pura e simples. Ela o chamava de Lua, não porque ele fosse branco como a lua, porque definitivamente não era. Sua pelagem agora tinha tons de cinza e marrom e bege, uma mistura de cores que refletia o tempo que havia passado na natureza selvagem. Mas havia uma noite, a terceira ou quarta noite que dormiram juntos, Maria Clara não conseguia contar com precisão porque os dias se transformaram em um borrão, em que ela acordou e viu uma fenda de lua cheia brilhando através dos galhos acima dela. A lua estava em sua fase mais completa, brilhando com uma intensidade que era quase sobrenatural. E o cachorro estava olhando para a mesma fenda, seus olhos refletindo aquela luz lunar, criando dois pequenos sóis dourados em seu rosto. Naquele momento, algo em Maria Clara, aquela parte que ainda podia criar beleza dentro do sofrimento, pensou: nós dois estamos aqui, vivos, respirando, compartilhando a mesma lua. Somos menos sozinhos do que pareço. Talvez isso seja suficiente. Talvez isto seja tudo o que precisamos. Então começou a chamá-lo de Lua, em seus gestos, em sua mente, nos pequenos sons silenciosos que faziam quando estavam juntos. E de alguma forma que ela nunca conseguiria explicar completamente, Lua parecia entender perfeitamente. Não porque fosse um cachorro extraordinário dotado de compreensão sobrenatural, mas porque havia aprendido, assim como Maria Clara havia aprendido, que o silêncio também podia ser uma linguagem, que havia formas de comunicação que não necessitavam de palavras ou sons audíveis, que havia formas de se amar que não dependiam de ser ouvido ou ser falado para. O tempo passou de uma forma diferente quando havia alguém para quem contar os dias. Ela perdeu a conta de quanto tempo havia passado. Provavelmente um mês, talvez ligeiramente mais. Mas havia marcas, havia padrões, havia mudanças que ela conseguia usar para medir o tempo de uma forma diferente. O riacho transbordava quando chovia muito. Chuvas torrenciais que caíam durante horas, que transformavam o mundo em um dilúvio, que a forçava a puxar Lua para um lugar mais elevado, longe das águas que ameaçavam submergir sua pequena toca. As frutas mudavam de estação. As temperaturas flutuavam. Dias incrivelmente quentes seguidos por noites que eram surpreendentemente frias. E Lua estava cada vez mais forte, cada vez mais saudável. Seus olhos ficaram claros. Ambos os olhos agora. Aquele que antes estava inflamado havia se curado completamente. Sua pelagem ficou macia sob seus dedos quando o tocava, muito mais macia do que havia sido. Ele começou a brincar, a correr em pequenos círculos ao redor dela, a saltar sobre pedras, a fazer aqueles sons que os cães fazem quando estão genuinamente felizes, sons de alegria pura. Uma tarde, quando o sol estava começando a descer novamente, ele sempre descia, ele sempre se movia em seu padrão celestial infinito. Lua começou a agir de uma forma que era completamente diferente de tudo que havia feito antes. Lua estava agitado. Não no sentido de estar doente ou assustado, mas havia uma energia diferente em seu corpo, uma inquietação, uma urgência que não havia estado ali antes. Maria Clara havia descoberto um lugar seguro para eles durante essas semanas que passaram juntos. Uma cabana abandonada que ficava a cerca de 300 metros da estrada, escondida entre árvores tão densas que seria praticamente invisível para qualquer um que não estivesse procurando especificamente. As paredes estavam em colapso parcial. A madeira havia começado a apodrecer há anos,
e havia seções onde os troncos simplesmente se desfaziam em pó quando tocados. Mas o telhado, ainda coberto com palha antiga que havia resistido a estações de chuva, oferecia proteção contra as chuvas que caíam periodicamente. Ela havia limpado o lugar ao longo de várias semanas, um processo lento e metódico, retirando detritos, ossos de animais, galhos podres, pedaços de madeira que não serviriam mais para nada, criando um espaço que quase, mas não completamente, podia ser chamado de lar. Havia até tentado criar o que poderia ser descrito como um quarto para dormir, uma área onde havia removido a maioria dos detritos e havia espalhado folhas secas para criar uma cama primitiva. Havia até encontrado um pedaço de tecido velho. Provavelmente tinha sido uma cortina um dia antes de ter sido deixada para apodrecer, que havia arranjado para criar algo que se aproximava de um escudo contra o frio das noites. Naquela tarde específica, estavam deitados ali. Maria Clara estava descansando seu corpo cansado, seu corpo que tinha começado a ganhar um pouco de força, mas que ainda era predominantemente frágil. Seu braço estava ao redor de Lua, seus dedos enterrados na pelagem morna do cão. Lua estava ao seu lado, como sempre, como havia estado dezenas de vezes antes. Mas, de repente, Lua levantou a cabeça. Suas orelhas se moveram para frente com uma rapidez que foi quase abrupta. Algo havia mudado em seu comportamento. Algo havia capturado sua atenção de uma forma que nada havia feito antes. Maria Clara notou imediatamente. Havia aprendido a ser sensível aos sinais mais sutis de mudança. Quando um galho quebrava, quando o padrão de sons mudava, quando o ar parecia vibrar com uma vibração que era quase imperceptível. Lua levantou, caminhou até a porta da cabana. Se podia ser chamado de porta, era mais um espaço onde a parede havia desaparecido. Olhou para trás para Maria Clara. Seu corpo inteiro comunicava uma urgência que não havia estado ali antes. Ele latiu. Uma vez, um som agudo que ecoou na floresta ao redor deles. Maria Clara se sentou, sobressaltada. Isto era novo. Lua não latia. Havia aprendido, talvez por instinto de sobrevivência desenvolvido durante seus anos abandonado na floresta, que latir era perigoso, que era barulho desnecessário que poderia atrair atenção indesejada, que era melhor ficar em silêncio absoluto. Mas agora estava latindo. Latiu de novo. E de novo, movendo-se para frente e para trás na entrada da cabana, seu corpo todo expressando uma agitação que era quase frenética. Seus olhos encontraram os dela repetidamente, como se estivesse tentando comunicar algo que era absolutamente crucial. Maria Clara se levantou lentamente. Seu corpo ainda não tinha recuperado toda a força que havia possuído um dia, mas havia melhorado significativamente. Ela conseguia caminhar sem desmaiar após alguns passos. Conseguia pensar com clareza. Bem, clareza relativa, porque havia algo de permanentemente enevoado em sua mente agora, como se uma parte dela tivesse sido deixada naquela estrada quando sua família partiu, como se uma parte essencial de sua humanidade tivesse sido amputada. Ela seguiu Lua, fora da cabana, através dos arbustos densos, pela trilha que eles haviam criado ao longo das semanas, um caminho que seus pés descalços conheciam cada pedra, cada raiz, cada pequeno obstáculo que se interpunha. Lua se movia com propósito agora, com uma determinação que Maria Clara não havia visto antes. Ele a levava para longe de seu refúgio cuidadosamente construído, para longe do riacho que conhecia bem, para longe dos lugares seguros que eles haviam criado juntos através de semanas de construção silenciosa. Ela hesitou. Havia aprendido que deixar os lugares seguros era perigoso, que o desconhecido era exatamente onde as pessoas a encontravam para gritarem para ela sair. Onde você era rejeitado, onde você recordava, de forma dolorosa e cristalina, que era um peso, que era descartável. Mas Lua olhou para trás.
Seus olhos, aqueles olhos que ela conhecia tão bem agora, que havia estudado cada linha, cada cor, cada nuance, imploravam de um jeito que ela havia aprendido a entender sem palavras, sem sons, sem nada além de silêncio. Por favor. Aqueles olhos diziam com uma urgência que era quase freneticamente desesperada. Por favor, confie em mim. Por favor, venha. Isto é importante. Isto é mais importante do que meu próprio medo. Isto é mais importante do que sua segurança. Confie em mim. Maria Clara respirou fundo e a seguiu. A estrada de terra apareceu de repente, como se a floresta tivesse simplesmente se aberto para deixá-la passar, como se o mundo natural tivesse se dividido para revelar o mundo da humanidade. Lua correu para ela, suas patas batendo no chão com urgência. Correu direto para o meio daquela estrada e parou. Virou-se para Maria Clara e latiu novamente. Aquele som urgente, aquele chamado que havia se tornado mais frequente e mais insistente. Maria Clara caminhou até a estrada e parou ao lado dele. A estrada era velha. Havia sinais, marcas profundas deixadas pelos pneus de carroças que tinham passado por ali durante anos. Sulcos que a chuva não havia conseguido apagar completamente. Havia pegadas de animais também. Pegadas de cavalos, pegadas de cães selvagens. Mas naquele momento, naquele instante específico, quando Maria Clara chegou à estrada, não havia ninguém. Apenas silêncio. Apenas ela, Lua e a imensidão do sertão maranhense que se estendia em todas as direções como um oceano. Lua começou a caminhar pela estrada, não na direção que ela vinha, não em direção ao vilarejo onde havia sido expulsa, não em direção ao passado que a assombrava, mas na outra direção, para lugar nenhum, para o vazio completo. Maria Clara o seguiu. Eles caminharam por tempo que poderia ter sido minutos ou poderia ter sido horas. O sol estava baixo, aquele tom dourado que precede imediatamente o crepúsculo. O céu começava a trocar de cores de forma dramática. Rosa claro se tornava laranja vibrante. O laranja se tornava vermelho profundo e, acima de tudo, um roxo tão profundo que era quase magenta. E então Lua parou. Sua postura mudou completamente. Seu corpo se tensionou de uma forma que transmitia que havia detectado algo que Maria Clara ainda não conseguia ver. Suas orelhas se moveram para frente, apontando, como duas antenas, tentando captar um sinal do espaço. Ela olhou para a estrada à frente. No começo, era apenas uma forma. Algo escuro contra a terra vermelha. Algo que não parecia fazer sentido em sua mente inicialmente. Conforme seus olhos se ajustavam, conforme ela se aproximava, porque Lua continuava avançando e ela não conseguia fazer outra coisa senão segui-lo. A forma se tornou mais clara. Era um homem, deitado na estrada, completamente imóvel, como uma roupa descartada que havia sido deixada para apodrecer na chuva. Maria Clara parou. Seu coração começou a bater mais rápido. Muito mais rápido. Seus pulmões começaram a trabalhar mais forte. Seu corpo inteiro começou a vibrar com algo que poderia ter sido medo puro, porque havia aprendido que qualquer encontro com um humano significava rejeição. Ou poderia ter sido aquela coisa antiga e quase esquecida chamada compaixão. Lua desceu a encosta pequena, porque havia uma leve inclinação que ela não havia notado, em direção ao homem. Maria Clara não se moveu. Ela havia aprendido nas últimas semanas que aproximar-se de pessoas era sempre uma má ideia com uma taxa de sucesso de 100%. Que humanos eram impredizíveis, que havia uma razão pela qual ela havia preferido passar o tempo sozinha com apenas um cachorro abandonado do que tentar se integrar novamente à civilização que a havia rejeitado. Lua chegou ao homem e começou a latir. Latidos agudos, repetitivos, desesperados que ecoavam na estrada vazia. Ele cheirava o homem com urgência. Pressionava sua cabeça contra o corpo do homem. Olhava para trás para Maria Clara,
seus olhos transmitindo algo que ela havia aprendido a reconhecer como urgência extrema que transcendia qualquer outra consideração. Por favor, aqueles olhos diziam. Por favor, ele está aqui. Por favor, você tem que vir. Isto é importante. Isto importa. Você tem que vir agora. Maria Clara caminhou devagar. Conforme se aproximava, conseguia ver mais claramente. Era um homem. Não jovem, não velho, possivelmente nos seus 40 e poucos anos. Tinha cabelo escuro grisalho. O tipo de cabelo que sugeria que havia vivido uma vida completa, uma vida com estresse, uma vida com preocupações. Tinha um corpo que sugeria força. Ombros largos, braços musculosos que indicavam trabalho físico, mas agora estava completamente imóvel. E havia sangue. Não uma quantidade pequena que pudesse ser explicada facilmente. Havia sangue em sua cabeça, na lateral direita, perto da têmpora, formando uma poça escura que já tinha começado a coagular na terra vermelha. O sangue tinha começado a escurecer nos cantos, uma indicação de que isto havia acontecido horas antes, não minutos. Havia sangue em uma de suas pernas também, onde o tecido de sua calça havia sido rasgado, revelando uma ferida profunda que havia estado exposta aos elementos. Ele não se movia. Não havia movimento perceptível em seu peito que sugerisse respiração. Não havia tremor. Não havia sinal de que qualquer coisa viva existia dentro daquele corpo. Maria Clara pensou que ele estava morto. E seu primeiro instinto, seu instinto de sobrevivência, que havia sido refinado através de semanas de rejeição, foi virar-se e correr de volta para a floresta, de volta para a cabana, de volta para o único lugar que tinha sido seguro, de volta para a lua e para a vida que havia construído, por mais pequena e precária que fosse, porque estar perto de morte era estar perto de algo que ela não conseguia compreender, algo que a assustava demais para ser racional sobre isto. Mas então viu algo, o peito do homem, um movimento muito pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Sob o tecido de sua camisa rasgada, havia uma vibração, um movimento que era tão pequeno que ela quase poderia ter imaginado. Mas não era imaginação. Ele estava vivo, apenas. Lua virou-se para ela novamente e começou a chorar. Um som que não era exatamente um latido, era algo mais profundo, algo que comunicava desespero puro, algo que comunicava: você tem que fazer algo, você tem que ajudar, eu não consigo fazer isto sozinho. Maria Clara sentiu algo em seu peito quebrar, aquela coisa que havia permanecido endurecida desde o dia em que sua mãe a deixou para trás. Aquela coisa que havia se protegido de esperar qualquer coisa, de acreditar em qualquer coisa, de confiar em qualquer coisa. Porque aquele homem também havia sido deixado para morrer, assim como ela. Aquele homem também sabia o que era ser abandonado, mesmo que não soubesse o nome de seu abandonador. Ela começou a limpar a ferida em sua cabeça com um cuidado que era quase maternal. Seu pano havia rasgado uma mancha de seu vestido já em farrapos. Foi embebido no riacho que havia aprendido a localizar perfeitamente. A água era fria e clara, a melhor água que conseguia encontrar naquela região. Ela retornou com o pano molhado, com um cuidado infinito que sugeria que havia cuidado de ferimentos antes, embora na verdade nunca havia cuidado de nada além de Lua. Ela começou a remover a sujeira, os detritos, as folhas que haviam se pegado ao sangue seco. Água vermelha escorria. Seus dedos, tão frágeis agora, tão frágeis desde sempre, tocavam na ferida e removiam terra, removiam detritos, removiam tudo que não era pele viva. Ela trabalhou lentamente. Não tinha pressa. Havia aprendido que a pressa era o inimigo da precisão. Havia aprendido que cuidado era algo que você construía através de atenção ao detalhe. Quando a ferida estava limpa o máximo que ela conseguia limpar com seus recursos primitivos, ela parou.
Sentou-se ali na estrada próxima ao homem desconhecido, esperando. Esperando o quê? Ela não tinha certeza. Esperando que ele acordasse, esperando que morresse e alguém viesse resgatar seu corpo, esperando que alguém passasse e a visse cuidando de um homem e talvez reconhecesse sua humanidade. Lua entrou em seu colo, uma ação que seria inadequada para descrever como entrou em seu colo, porque o cão era quase do tamanho dela agora, mas seu corpo magro se enroscou contra ela de um jeito que era quase de criança. E descansou. A noite caiu. Aquele escuro profundo do interior maranhense, onde não havia luz de rua, não havia lâmpadas, não havia nenhuma iluminação artificial que humanos modernos consideram necessária. Havia apenas as estrelas, bilhões delas brilhando acima, e a lua, aquela mesma lua que havia dado nome a seu companheiro, e uma escuridão tão completa que era quase tangível. Maria Clara ficou acordada toda a noite. Seus olhos permaneceram abertos, observando o homem na pouca luz que conseguia perceber através da escuridão. Ocasionalmente, ela verificava se ele ainda respirava. Colocava sua mão próxima à sua boca e nariz. Sentia aquele ar quente e úmido saindo dele. Confirmava que ele ainda estava vivo, que ela ainda tinha um propósito, que ela ainda tinha uma razão para estar ali. Enquanto as horas passavam, cada uma parecendo uma eternidade, ela começou a notar outros ferimentos. Havia um corte profundo em sua perna, exatamente onde havia sangue em sua calça rasgada que havia chamado a atenção de Lua. Havia hematomas em seus braços que sugeria que havia caído, ou que havia sido espancado, ou que havia lutado contra algo com uma força desigual. Havia uma apatia no seu comportamento, aquele modo de ser completamente inconsci, que sugeria que ele havia sofrido uma queda severa, talvez de um cavalo, talvez de uma carreta, talvez ele havia sido atacado e deixado ali. Quando o amanhecer começou, aquele azul profundo que precede a cor rosa, Maria Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Não podia deixá-lo ali. Não podia apenas sentar-se e observar enquanto ele morria. Não porque o conhecesse. Ela nunca havia visto este homem antes na vida dela. Não porque ele merecesse sua ajuda, embora talvez merecesse, porque todos merecem ajuda, porque todo ser humano merece ter alguém lutando por ele. Mas porque ele era alguém que havia sido deixado para trás, assim como ela. E ela havia prometido a si mesma, naqueles dias após o abandono, quando estava à beira da morte, que se tivesse a chance, se tivesse a oportunidade, nunca deixaria alguém para trás, da forma como havia sido deixada. Ela precisava movê-lo. A cabana, onde ela e Lua viviam, era a uns 50 metros dali. Não era tão distante, mas com um homem ferido e inconsciente, poderia muito bem ser quilômetros de distância. Maria Clara começou. Primeiro, ela usou mais pano de suas roupas, rasgando outra mancha de seu vestido que já estava mais buraco do que tecido, para criar um tipo de bandagem ao redor da ferida em sua cabeça. Não sabia se funcionaria, mas sabia que ferimentos precisavam de proteção. Havia aprendido isto ao longo das semanas, observando pequenas feridas em seu próprio corpo, observando como Lua havia cicatrizado suas próprias feridas. Depois, ela tentou movê-lo. Não conseguiu. Ele era muito pesado. Seus músculos, apesar de terem começado a se reconstruir ao longo das semanas, não tinham força suficiente. Ela tentou agarrá-lo por debaixo de seus braços e puxá-lo. Conseguiu mover seu corpo alguns centímetros, talvez meio metro, talvez 1 metro. Depois, suas pernas simplesmente colapsaram e ela caiu ao lado dele, ofegante, seu corpo tremendo do esforço. Lua veio ao seu lado e começou a puxar também. Seus dentes agarrando a manga de sua camisa, puxando com toda a força que tinha, seus pequenos músculos se tensionando com o esforço. Eles conseguiram movê-lo poucos metros. Talvez 3 metros. Talvez 4. Não era suficiente.
Ele nunca chegaria até a cabana desse jeito. Não antes que o sol chegasse completamente. Não antes que alguém passasse pela estrada. Não antes que o risco aumentasse exponencialmente. Maria Clara sentou-se na terra derrotada. Seu corpo inteiro doía. Suas mãos estavam em sangue. Havia uma sensação de futilidade que a consumia completamente. Ela havia tentado fazer a coisa certa e ainda assim era impossível. Ela não era forte o suficiente. Ela não era capaz o suficiente. Ela era apenas uma menina abandonada, tentando salvar alguém que provavelmente ia morrer mesmo. Então ela ouviu, ou melhor, sentiu as vibrações do som de cascos de cavalo se aproximando. Seu primeiro instinto foi correr. Aquele instinto que havia desenvolvido ao longo das semanas a alertou automaticamente. Pessoas significam rejeição. Pessoas significam abandono. Pessoas significam ser mandada embora. Pessoas significam morte social. Mas ela olhou para o homem deitado na estrada e olhou para a lua, cujos olhos imploravam para que ela fizesse a coisa certa, e percebeu que não podia deixá-los. Não desta vez. Desta vez, ela seria diferente. Desta vez, ela ficaria. Dessa vez, ela escolheria estar ali, mesmo que significasse ser rejeitada novamente. Um homem a cavalo apareceu na curva da estrada. Era velho, de pele escura, com um cavalo castanho e um rosto que expressava completo espanto ao ver Maria Clara e Lua ajoelhados ao lado do corpo do homem ferido na estrada. Ele desceu do cavalo com um movimento que era tanto surpresa quanto urgência. Maria Clara se encolheu, esperando rejeição, esperando que ele ordenasse que ela saísse, que ela era um estorvo, que ela não deveria estar ali. Mas em vez disso, o velho olhou para o homem no chão e sua expressão mudou completamente. "Senhor Augusto", disse ele, sua voz tremendo com o peso do reconhecimento e da preocupação. "Meu Deus, Senhor Augusto, o que aconteceu com você?" A casa era grande, não como os casarões que Maria Clara havia imaginado em seus sonhos. Não havia colunas brancas brilhando sob o sol. Não havia jardins ornamentados com fontes, não havia sinais óbvios de riqueza excessiva. Mas era grande de um jeito que importava profundamente. Era feita de tijolos vermelhos bem queimados, que ficaram duros e permanentes através de anos de chuva e sol. Tinha janelas grandes que deixavam a luz natural entrar. Tinha um telhado que não vazava, que era um luxo que Maria Clara jamais havia conhecido. Tinha a solidez de um lugar que havia sido construído para durar, que havia sido construído com a intenção de ser um lar. O velho, que disse que seu nome era Nilo, mas que a maioria das pessoas para quem ele havia trabalhado havia toda a vida, o chamavam apenas de Nilo, a levou para a cozinha primeiro. A cozinha tinha chão de cimento vermelho que era limpo e bem cuidado. Tinha uma pia de água corrente. Água corrente. A primeira água corrente que Maria Clara havia visto em toda a sua vida. E tinha fogão de gás em vez de lenha. Era o oposto completo de qualquer cozinha que ela havia conhecido. Era futurista. Era impossível. Era um sonho. "Primeiro, você vai se lavar", disse Nilo, ainda com aquela voz que expressava urgência, que expressava um homem que entendia que havia trabalho a ser feito. "Depois você vai comer. Depois você vai me ajudar a cuidar do Senhor Augusto." Entendido? Não era uma pergunta. Não era um pedido que poderia ser recusado com segurança. Era uma afirmação. Uma verdade que já estava decidida. E algo em Maria Clara, aquela parte que havia dormido durante semanas de abandono, acordou com um alívio tão profundo que quase a fez desabar. Nilo a levou para um banheiro completo, com um chuveiro que funcionava com água quente, com toalhas que não eram panos rasgados, mas tecido real e inteiro, com sabão que cheirava a coisas que ela não conseguia nomear, coisas bonitas, coisas civilizadas, coisas que sugeriam que havia um mundo além de sobrevivência pura. Ele a deixou ali sozinha. Maria Clara ficou parada por um longo tempo, apenas observando aquele espaço, seu corpo inteiro tremendo. Aquele banheiro era tão limpo, tão completo,
tão impossível que ela quase não conseguia respirar. Lentamente, ela começou a se despir. Suas roupas caíram em farrapos ao redor dela. O vestido que havia usado todos esses meses na estrada e na floresta, que havia sido deixado para ela quando seus pais partiram, que havia sido uma vez um vestido bonito em cores alegres, agora era apenas retalhos. Havia uma camiseta embaixo que era tão fina que era quase transparente após meses de uso. Havia uma calcinha que estava tão velha e tão suja que ela simplesmente a descartou. Ela olhou para seu corpo nu no espelho e quase não reconheceu a pessoa que olhava de volta. Seus ossos saltavam de uma forma que era perturbadora. Seus seios, que uma vez havia esperado que alguém notasse, que uma vez havia visto nos olhos de Lucas como algo bonito, agora eram apenas 2 proeminências ósseas em um peito que era quase côncavo. Suas costelas eram visíveis como as de um esqueleto em um livro de anatomia. Seus quadris formavam ângulos agudos que não deveriam existir em um corpo humano. Suas pernas eram basicamente apenas osso e pele esticada. E havia feridas por todo o seu corpo, pequenas feridas de insetos, maiores feridas de galhos e quedas, uma grande ferida cicatrizada em seu joelho esquerdo de quando havia caído na estrada semanas atrás. Havia descoloração em sua pele onde havia ficado doente. Havia sujeira acumulada em camadas que tinha se tornado quase parte de sua epiderme. Ela era um fantasma de si mesma. Virou o chuveiro. A água quente caiu sobre sua pele como uma revelação, como um milagre, como algo que não deveria ser permitido existir em um mundo que a havia rejeitado tantas vezes. Chorou embaixo daquela água. Não de alegria, embora houvesse algo disso. Havia alegria naquela água quente tocando sua pele, mas de alívio absoluto, de tristeza pela vida que havia vivido, de toda a dor dos últimos meses saindo através de seus poros, sendo lavada para longe, desaparecendo como a sujeira que escorria pelos ralos. Ficou embaixo do chuveiro por um tempo que não conseguiria medir depois, até que a água começou a ficar morna, até que o vapor começou a dissipar, até que seu corpo inteiro havia sido tocado por aquela água quente, até que havia sido purificado de uma forma que ela não sabia que era possível. Depois se secou cuidadosamente. Nilo havia deixado roupas limpas no banheiro. Roupas que claramente não lhe pertenciam, eram muito grandes, claramente de alguém diferente de Maria Clara, de alguém maior e mais forte, mas eram limpas, eram inteiras. Havia uma camiseta de algodão suave, havia uma saia, havia até meias, um luxo que ela havia esquecido que existia. Ela se vestiu lentamente, como se estivesse criando um novo corpo com essas roupas. Como se colocá-las significasse deixar para trás completamente a menina que havia sido abandonada. Quando saiu do banheiro, Nilo a estava esperando. Seus olhos, pretos como carvão, mas gentis, a observaram com uma intensidade que não era ameaçadora, mas era penetrante. Era como se estivesse realmente a vendo pela primeira vez, não como um peso, não como um problema, não como alguém a quem pedir coisas, mas como um ser humano que merecia ser visto. "Você é bonita", disse ele simplesmente, sem artificialidade, sem condescendência, apenas um fato. Quando se limpa, é bonita, muito bonita. Maria Clara abaixou a cabeça. Ela não havia pensado em si mesma como bonita em anos. Havia pensado em si mesma como um peso, como invisível, como algo que era melhor esquecer. Mas naquela frase, algo em sua forma de pensar começou a mudar. "Venha", disse Nilo. "Vamos cuidar do Sr. Augusto. Ele está muito ferido. E você é exatamente o que ele precisa agora." As semanas seguintes foram uma maravilha de transformação. O quarto de Sr. Augusto era espaçoso e bem ventilado. Havia uma cama grande com lençol branco, tão branco que quase brilhava sob a luz do sol que entrava pela janela.
Havia um criado mudo com uma bacia de água e panos limpos. Havia uma janela que dava para um pátio onde Lua havia sido colocado. O cão havia comido bem, havia bebido água fresca e agora descansava em um lugar protegido que havia sido preparado especialmente para ele. O homem, Sr. Augusto, estava deitado na cama. Agora que estava limpo, que havia sido cuidado, era possível ver melhor quem ele realmente era. Tinha um rosto forte e marcado. Linhas profundas em sua testa sugeriram uma vida inteira de pensar, de preocupação, de responsabilidade. Sua barba, agora aparada por Nilo, era grisalha em boa parte, embora ainda tivesse fios pretos. Seus ombros, mesmo deitados, sugeriam alguém que havia sido muito mais forte do que estava sendo agora. Ele caiu do cavalo, explicou Nilo enquanto preparava a bacia com água e panos. Ou foi derrubado? Não sei direito. O cavalo voltou sozinho para a casa de madrugada. Eu ia procurá-lo de manhã, mas você o encontrou primeiro. Maria Clara assentiu com a cabeça, seus olhos permanecendo fixos no homem desconhecido. Ele tem febre alta, continuou Nilo, colocando sua mão experiente na testa de Augusto. A ferida em sua cabeça não é o pior problema. É a infecção em sua perna. Se não cuidarmos, ele pode perder a perna, ou pior. Ele não disse morrer, mas a palavra pairou no ar mesmo assim. Uma palavra que não era dita, mas que era absolutamente presente. Você já cuidou de alguém ferido antes? Perguntou Nilo para Maria Clara, como se fosse uma pergunta normal que qualquer pessoa poderia responder. Ela negou com a cabeça, seu corpo inteiro transmitindo incerteza. Bem, vai aprender agora, disse ele sem julgamento, apenas como um fato da vida. Você vai trocar suas bandagens, você vai manter o fresco quando a febre aumentar. Você vai garantir que ele beba água mesmo quando estiver inconsciente. Você vai vigiar ele durante a noite. Você consegue fazer isso? Maria Clara assentiu com convicção. Nilo saiu do quarto e Maria Clara ficou sozinha com um homem que não conhecia. Um homem que havia sido deixado na estrada para morrer. Um homem que agora dependia dela para viver. As noites foram as piores. A febre em Augusto piorou conforme os dias passavam. Seu corpo virou um forno vivo. Seus lençóis ficavam encharcados de suor em questão de horas. Um suor que cheirava a infecção e doença e corpo em colapso. Maria Clara passava noites inteiras trocando lençóis, trazendo água fresca do poço lá fora, colocando panos molhados em sua testa para tentar reduzir a temperatura daquele fogo interior. Ele tinha pesadelos. Em seu estado febril, ele gritava coisas que não faziam sentido, nomes de pessoas que talvez conhecesse, palavras de remorso e arrependimento que sugeriam que havia uma história profunda e complicada. Seus braços se moviam como se estivesse lutando contra algo invisível. Uma noite, ele acordou em pânico total, seus olhos abertos, mas sem ver, seu corpo todo tremendo. Maria Clara fez o único coisa que sabia fazer. Ela o abraçou. Simplesmente entrou na cama ao seu lado, não de forma íntima, não de forma que alguém pudesse chamar de inapropriada, apenas de forma reconfortante, e o abraçou como uma mãe abraça uma criança assustada, seu corpo magro contra seu corpo febril, suas mãos segurando-o firmemente. Seu silêncio oferecendo um tipo de calma que palavras nunca conseguiriam oferecer. Ele se acalmou contra ela. Suas mãos, grandes, fortes, mas agora frágeis devido à ferida e à infecção, agarraram suas roupas como se estivesse se afogando e ela fosse a única corda disponível. E ele chorou. Um choro silencioso que sacudia seu corpo todo. Um choro que sugeriu uma dor muito mais profunda que a ferida física em sua cabeça ou a infecção em sua perna. Maria Clara permaneceu ali. Não se moveu. Não se afastou. Não tentou consolar com palavras que ele não conseguiria ouvir de qualquer forma.
Apenas estava ali, presente, silenciosa, enquanto ele se despedaçava. E, de alguma forma, aquele silêncio era exatamente o que ele precisava. Porque havia algo em não ter palavras que permitia que toda a dor acumulada, toda a dor armazenada, saísse livremente. Conforme os dias passavam, a febre começou a ceder. Lentamente, não dramaticamente em um momento eureka, onde tudo muda instantaneamente. Mas havia uma diferença que era perceptível. Sua pele não queimava mais como fogo literal. Seu suor se tornou menos profuso. Seus olhos, que haviam estado fechados ou completamente desconectados da realidade, começaram a se fixar em coisas. Começaram a se fixar nela. Uma tarde, quando o sol estava entrando pela janela e criando padrões geométricos no piso de madeira, os olhos de Augusto se abriram completamente e encontraram os olhos de Maria Clara. Ele ficou observando-a por um longo tempo. Seus olhos, castanhos claros, quase dourados à luz do sol que entrava pela janela, passaram sobre seu rosto como se estivesse tentando ler uma história escrita em pele. Como se tentasse entender quem era essa menina que havia estado ao seu lado enquanto ele estava à beira da morte. Depois, lentamente, como se qualquer movimento rápido pudesse quebrar o momento ou pudesse quebrar algo dentro dele, ele levantou uma mão. Seus dedos, ainda tremendo, mas controlados agora, tocaram seu rosto. Maria Clara não se afastou. Ele tocou suas bochechas, sua testa, seus lábios, como se estivesse confirmando que ela era real, que ela existia, que ela era algo de verdade e não uma alucinação febril criada por uma mente à beira da morte. "Quem é você?" perguntou ele. Sua voz era rouca, como se não a tivesse usado em semanas. Porque não havia usado, porque havia estado inconsciente, porque havia estado derrotado pela infecção e pela febre e pelo próprio corpo traidor. Maria Clara não respondeu. Não porque fosse impudente ou ignorante, mas porque não conseguia responder. Aquele velho silêncio, aquela velha maldição, ainda a impedia. Augusto notou. Seus olhos passaram por seu rosto e percebeu a verdade sem que fosse necessário explicar. Percebeu que ela não falaria, que seu silêncio não era escolha, mas característica. Ao invés de desviar os olhos, como a maioria das pessoas fazia quando descobria seu segredo, ele continuou olhando. "Você não fala", disse ele, não como uma pergunta, mas como um fato que havia compreendido através de observação cuidadosa. Ela negou com a cabeça. "Mas você cuida de mim", continuou ele, seus olhos ainda nos dela. "Você me trouxe até aqui. Você me cuidou enquanto eu estava morrendo. Você permaneceu aqui todas essas noites. Você me salvou." Novamente, ela assentiu. "Você é." Ele parou, procurando as palavras certas, procurando uma forma de comunicar algo que estava além de linguagem comum. "Você é um anjo ou uma menina, ou ambos ao mesmo tempo. Você é a razão pela qual ainda estou vivo." Maria Clara sentiu aquele quebranto em seu peito novamente. Aquela coisa que havia permanecido endurecida desde o dia em que seus pais partiram. Aquela coisa que havia se protegido de esperar qualquer coisa, de acreditar em qualquer coisa, de confiar em qualquer pessoa. Ela começou a chorar. Não lágrimas silenciosas que escorriam sem expressão, mas lágrimas reais que era a manifestação física de uma ruptura emocional. Lágrimas que vinham do lugar mais profundo de sua alma. Seu corpo inteiro tremeu com emoção, enquanto seu rosto se contorcia com a intensidade de sentimento. E Augusto, ferido, fraco, ainda se recuperando da febre que havia quase o destruído, levantou sua outra mão e secou aquelas lágrimas com o polegar. "Tudo bem", disse ele, embora soubesse que nada estava bem. Embora soubesse que havia um mundo inteiro de dor naquelas lágrimas,
Tudo bem, você está aqui agora, você não está sozinha, e eu não vou deixá-la. Não importa o que aconteça, você não será deixada para trás novamente. E naquele momento, pela primeira vez em sua vida, realmente, verdadeiramente pela primeira vez, Maria Clara acreditou que era verdade, que ela não estava sozinha, que alguém havia, realmente havia, não como um peso, não como um problema, mas como alguém que merecia ser visto, que alguém a escolhia estar ali, e que talvez, apenas talvez, seu silêncio não era uma maldição. Talvez era algo que a tornava diferente de um jeito que importava. Talvez era exatamente o que Augusto precisava naquele momento. Alguém que pudesse estar ali e simplesmente ser. Alguém que pudesse testemunhar seu sofrimento sem tentar consertá-lo com palavras vazias. As semanas que se seguiram foram uma transformação lenta, mas consistente. Augusto se recuperava dia após dia. Sua ferida em sua perna começou a cicatrizar adequadamente, agora que estava sendo cuidada regularmente. A infecção desapareceu gradualmente. Sua força começou a retornar. E em cada passo dessa jornada, Maria Clara estava ali, trocando bandagens, preparando chás que Dona Lourdes havia ensinado, chás feitos com ervas que Maria Clara aprendeu a reconhecer, garantindo que comesse, mantendo-o companhia durante as noites quando a solidão poderia tê-lo consumido. E enquanto o cuidava, algo acontecia entre eles. Não era romance, ou talvez fosse, mas de um tipo que transcendia qualquer definição simples. Era um entendimento, uma compreensão mútua de abandono, uma aceitação de que ambos conheciam o peso de ser deixado para trás e estavam comprometidos em nunca deixar o outro naquele lugar novamente. Uma noite, quando Augusto estava bem o suficiente para sentar na cama sem ajuda, ele fez uma pergunta. "Qual é seu nome?" perguntou ele. Maria Clara respondeu através de gestos, apontando para si mesma, depois para a lua que brilhava através da janela, depois para a lua que estava descansando aos pés da cama. "Lua?" perguntou Augusto. "Seu nome é Lua?" Ela negou. Apontou novamente para si mesma, depois formou o gesto de um nome sendo dito. Suas mãos se movendo no ar como se escrevessem letras invisíveis. "Maria?" perguntou ele, adivinhando. Ela assentiu. "Maria Clara", disse ele, provando o nome em sua língua, deixando cada sílaba rolar em sua boca como se fosse a coisa mais bonita que ele havia dito. "É um nome bonito. É um nome que merecia uma voz. Merecia ser dito em voz alta para que o mundo o ouvisse." Ele respirou profundamente. "Bem, eu vou ser sua voz", disse ele com uma decisão que era quase solene. "Eu vou dizer seu nome em voz alta para que o mundo o ouça. Eu vou garantir que você seja conhecida. Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara." Disse o nome dela repetidamente, cada vez com mais convicção, como se estivesse proclamando para todo o universo, como se estivesse registrando oficialmente sua existência, como se estivesse dizendo: "Esta menina importa. Este silêncio não a torna invisível. Ela existe e eu a vejo. Ela existe e ela importa." Maria Clara sentiu aquele quebranto em seu peito acontecer novamente. E desta vez, ela abraçou Augusto com uma força que era quase desesperada, seu rosto enterrado em seu ombro, seu corpo inteiro tremendo com soluços silenciosos que eram o som mais alto que ela jamais havia feito. Porque o silêncio era seu som. E aquele silêncio agora expressava a alegria pura, gratidão pura, reconhecimento puro. Epílogo. 1 ano depois. O recomeço verdadeiro. Maria Clara estava no jardim da casa de Augusto. Tinha exatamente 1 ano desde aquela noite quando Lua a havia encontrado, quando um cachorro abandonado havia tido a coragem de aproximar-se de uma menina abandonada e dizer: "Você não está sozinha." Tinha 1 ano completo desde o encontro daquela noite na estrada.
Um ano desde que havia visto um homem ferido e havia escolhido cuidar dele ao invés de correr. Um ano de reconstrução, de cicatrização, de descoberta lenta e dolorosa de que ela não era invisível. Havia apenas estado em um lugar onde ninguém conseguia vê-la. Sua voz era mais forte agora. Ainda tinha aquele tom levemente rouco que nunca desapareceria completamente. Porque a cirurgia que o Dr. Henrique havia realizado alguns meses atrás havia funcionado. Havia aberto as portas da comunicação que haviam permanecido fechadas. Mas a cicatrização deixava marcas na textura de seus sons. Mas era clara, era segura, era sua. E estava sendo usada. Ela ensinava as crianças da vizinhança a ler e escrever. Trabalho que Augusto havia organizado cuidadosamente, compreendendo que ela precisava de propósito, que precisava saber que sua existência importava. Ela cuidava de Lua, que havia desenvolvido um ligeiro problema cardíaco e precisava de cuidados especiais, de monitoramento cuidadoso, de amor infinito, coisas que Maria Clara sabia como fornecer. Ela passava tempo com Filipa, que havia chegado à casa de Augusto, alguns meses após sua recuperação. Uma mulher que havia sido abandonada pela própria família, que havia compreendido instantaneamente o isolamento de Maria Clara, que havia se tornado uma verdadeira irmã para ela. Ela ajudava Dona Lourdes na cozinha, agora como parceira, não como servo. Escolhendo o que cozinhar, decidindo que ingredientes usar, colocando uma parte dela em cada refeição que preparava. E ela tinha sido oficialmente adotada por Augusto, não porque precisasse legalmente ser protegida por nenhum documento legal, mas porque a família era algo muito mais do que DNA compartilhado. Era escolha, era lealdade, era estar ali, dia após dia, para as pessoas que importavam. Uma tarde, quando o sol estava começando a descer e o céu estava pintado de cores que ela havia aprendido a apreciar completamente, laranja vibrante, rosa profundo, roxo impossível, Augusto a encontrou no jardim. Lua estava ao seu lado, envelhecido agora, movendo-se com a lentidão de um ser vivo que havia entrado em seus anos dourados, mas cujos olhos ainda brilhavam com aquele reconhecimento que havia transmitido naquele primeiro dia na estrada. Há algo que você deveria saber, disse Augusto, sentando-se ao seu lado. Maria Clara olhou para ele, sua ansiedade antiga, aquela parte que ainda esperava rejeição, despertando. Encontrei sua mãe, disse ele. Maria Clara sentiu seu corpo inteiro ficar tenso. Meses atrás, continuou Augusto, pouco depois de Filipa e eu nos casarmos, enviei pessoas para procurá-la. Encontraram sua família na capital. Haviam se mudado ali após deixá-la para trás. Sua mãe tem estado muito doente. Culpa, acho, remorso, arrependimento pela decisão que tomou. Maria Clara sentiu algo quebrar em seu peito. Não da forma que quebrou antes, mas de uma forma diferente, uma forma que foi necessária, uma forma que abria espaço para outras emoções. Ela pediu para me ver, continuou Augusto, pediu para saber onde você estava, pediu para saber se você estava viva, pediu para saber se havia alguma forma de fazer as pazes. Ele virou-se para enfrentar Maria Clara. Eu lhe disse que você estava aqui, que você estava bem, que você estava segura e amada. E então eu lhe disse que a decisão de vê-la seria sua, que eu não faria pressão nenhuma, que seu silêncio merecia ser respeitado, e se você decidisse que não queria vê-la, isso seria completamente compreendido e apoiado. Maria Clara respirou profundamente e por muito tempo não disse nada. Apenas permitiu que a informação assentasse, que a possibilidade se acomodasse. Sim, disse ela finalmente, sua voz clara, mas tremendo ligeiramente. Deixe-a vir. Eu vou vê-la.
Na noite de celebração, quando sua família inteira reuniu-se para receber seu pai, quando sua mãe chegou em lágrimas que tinham anos acumulados, quando seus irmãos a abraçaram como se não a tivessem deixado morrer em uma estrada, Maria Clara se viu ao espelho. Era uma mulher agora, tinha 23 anos, tinha força que não possuía um ano atrás, tinha alegria que havia pensado que era impossível de possuir, tinha uma voz que dizia: eu importo, eu existo, eu sou ouvida. Lua entrou no quarto, o velho cão agora, seus olhos ainda brilhando com amor sem fim. Nós fizemos isso, não fizemos? Sussurrou ela para ele. Nós nos salvamos um ao outro. Você me encontrou quando eu estava pronta para morrer. E eu o trouxe até um homem que compreende abandono. E aquele homem nos escolheu. A ambos, sem hesitação. Lua gemeu. Um som de concordância, um som de amor que transcendia espécie e linguagem. E naquela noite, quando toda a sua família biológica que havia retornado arrependida e escolhida que ela havia ganhado através de seu próprio silêncio, estava reunida ao redor da mesa de jantar, rindo, conversando, incluindo-a em cada discussão, Maria Clara finalmente completamente entendeu. Ela nunca havia sido invisível. Havia apenas estado esperando em um lugar onde ninguém conseguia vê-la. Um lugar de silêncio, um lugar de abandono. Um lugar que era tão vazio que havia pareça infinito. Mas um cachorro magro e ferido havia encontrado coragem de sair daquele vazio também. E havia tido a sabedoria instintiva para ligar aquela menina. Aquela menina que conhecia seu próprio isolamento tão intimamente, com um homem que também havia sido deixado para morrer. E aquele homem havia visto em seu silêncio não uma fraqueza, mas uma força. Porque o silêncio verdadeiro, quando verdadeiro, é mais eloquente que qualquer palavra jamais poderia ser. Você sabe, disse Augusto levantando seu copo. Há um ano eu estava na estrada, à beira da morte, cercado pelo vazio completo. Mas então chegou um cachorro, e com ele uma menina que não conseguia falar. E aquele silêncio foi exatamente o que eu precisava, porque me forçou a realmente ver, a realmente ouvir com mais do que meus ouvidos. A compreender que nem todas as formas de comunicação são auditivas. Ele se levantou e colocou seu braço ao redor de Maria Clara. Esta menina aqui, Maria Clara, é a razão pela qual estou vivo. É a razão pela qual encontrei Filipa novamente. É a razão pela qual tenho uma segunda chance. Ele virou para ela e sussurrou, longe dos ouvidos de todos. Ela nunca teve voz, mas foi o silêncio dela que salvou minha vida e mudou a sua para sempre. E quando Maria Clara olhou ao redor daquela mesa, vendo seu pai, que havia retornado arrependido, sua mãe, que havia passado um ano inteiro carregando o peso de seu abandono, seus irmãos que haviam crescido naquela cidade e que agora queriam conhecer a irmã que havia deixado para trás, Augusto, que havia escolhido amá-la, não apesar de seu silêncio, mas porque compreendeu a força dele, Filipa, que havia se tornado sua irmã verdadeira, e Lua, que ainda estava ao seu lado, ainda oferecendo presença. Silenciosa, ela entendeu completamente que ela estava viva, que ela era amada, que seu silêncio tinha sido seu poder o tempo todo. E quando ela sorriu naquela noite, quando finalmente permitiu que a alegria completa brilhasse através de seu rosto, toda pessoa naquela mesa compreendeu que nenhuma menina teria sido deixada para morrer, que nenhuma pessoa teria desaparecido em um silêncio sem ser ouvida, porque havia encontrado alguém que compreendeu que o silêncio não é a ausência de voz. É apenas um idioma diferente. Um idioma que, quando finalmente compreendido, comunica verdades que palavras jamais conseguiriam alcançar. Ela nunca teve voz, mas foi o silêncio dela que salvou uma vida e mudou a sua para sempre. Fim.